do dia, tirando alguns sintomas desagradáveis que o glúten e o leite eles podem causar ou podem agravar. Então, se vocês quiserem colocar já alguma coisa de sinal e sintoma que vocês têm, uma dor de cabeça, um intestino mais preguiçoso, algum problema na articulação, algum problema de pele, isso tudo tem relação com o glúten e com o leite. Você vai entender até o final da live por que esses alimentos eles têm relação com o glúten e o consumo do glúten e do leite. A gente vai sair do superficial, da questão da intolerância à lactose e dos celíacos, e nós vamos descer mais fundo para saber realmente que esses alimentos eles podem estar prejudicando o seu organismo. E não só isso, eu vou te passar também o tratamento, o que você deve fazer para melhorar esses sintomas. Isso é muito importante, porque eu vejo na minha prática clínica que as pessoas, elas acham que elas acabam comprando suplementos, né, de vitaminas, minerais, elas acabam fazendo um monte de loucura, se não loucura, digamos, mas elas acabam colocando em prática muitas estratégias, achando que aquilo vai solucionar o problema. Sendo que não adianta muitas vezes você se entupir de nutrientes, vitamina, mineral, de nutrientes antioxidantes, porque para ajudar o seu organismo a funcionar adequadamente, se você realmente não souber o que está causando aquilo ou o que está agravando. Então é isso que eu vou passar para você hoje. Eu vou te ensinar como é que a gente pode fazer para melhorar esses sintomas e por que o glúten e o leite, eles são tão... eles trazem tantos problemas para o nosso organismo. Boa noite, Paula. Então eu vou começar aqui explicando para vocês que a questão não é a intolerância à lactose nem ser celíaco. O problema é muito maior do que isso. Isso é como se a gente tivesse a ponta do iceberg, seria apenas pensar assim, eu sou intolerante à lactose ou eu sou celíaco, então eu tenho esse problema. Não, isso é um pedacinho assim do problema, mas não é todo o problema. Você vai entender o porquê que as pessoas se sentem tão mal ao longo da vida e não conseguem solucionar os seus problemas. Isso é muito sério mesmo, porque realmente não existe coisa melhor do que a gente se sentir bem, do que a gente acordar e se sentir disposto ao longo do dia, do que a gente ter o intestino funcionando, que não ter dor nenhuma, do que ter foco, energia para fazer as coisas do dia a dia, no trabalho, você tá ali focado. Quando você tem algum evento social também, você não tem nenhum desconforto, que muitas vezes te impede de ir onde você tem que ir, para você viver bem ao longo do seu dia. Então eu vou explicar para vocês, vou começar a explicação, porque eu quero que vocês saiam daqui colocando em prática tudo que eu vou falar, tá? Para vocês realmente sentirem no seu organismo a diferença dessa alimentação que eu vou passar. Então primeiro, a gente vai entender que eu já estudo isso há muito tempo, realmente já estudo isso desde 2008, eu estudo sobre... Na verdade, eu saí da faculdade em 2006 e já comecei a estudar sobre esse assunto, sobre leite e glúten. Então, desde 2008, eu já estudo sobre isso. E daí eu fui convidada também por uma revista 2014 para falar sobre o glúten. Eu não vou colocar aqui na tela, senão vai ficar muito pequeno para vocês, mas em 2014 a revista do Conselho Regional de Farmácia me convidou para falar sobre o glúten. Então, naquela época, já sabia que o problema do glúten ia além dos celíacos. O glúten é uma proteína que tem no trigo, centeio, cevada. E a gente consome muito glúten, a gente consome muito leite ao longo do dia, a gente consome leite no café da manhã, no almoço, no jantar, né? Seja na forma, no café da manhã, um leite, ou um queijo, ou um iogurte, daí depois junto com um pão, daí no almoço, sei lá, tem um macarrão, tem um biscoito nos lanches, tem o pão no jantar. Isso é um consumo exagerado. E agora você vai entender por que isso é tão ruim. Primeiro, você tem que entender que o problema do leite não é a lactose. Eu vou começar a falar para vocês sobre o leite. O leite, a lactose é o açúcar do leite. Então, quando nós consumimos o leite e nós temos intolerância à lactose, esse açúcar do leite, ele não é digerido e no nosso intestino
as bactérias do intestino, elas começam a fermentar esse açúcar e com isso você tem gases, você tem flatulência, você começa a se sentir desconfortável e logo você já tem os sintomas, mas é pelo açúcar do leite. E aqui o problema está na proteína do leite. Então, só fazendo um parênteses que nós somos os únicos animais que continuamos consumindo leite depois do desmame. Nenhum outro animal ele consome leite. Então é normal que, por exemplo, a lactase, que é a enzima que digere a lactose, que é esse açúcar do leite, então a lactase é uma enzima e digere a lactose, que é o açúcar do leite, ela vai diminuindo conforme nós vamos passando da primeira infância, porque nós não precisaríamos consumir leite mais depois desse período, mas nós continuamos. Então a maioria das pessoas com certeza terá intolerância à lactose em alguma fase da vida e atribui os sintomas à intolerância à lactose como sendo o grande vilão, o grande problema. Daí vai lá e faz o exame de intolerância à lactose, que é um exame muito também, é ruim para o organismo esse exame. Por quê? Porque você consome uma carga muito grande de lactose. E se você não consegue digerir, no seu intestino, as bactérias, os fungos, elas vão consumir aquele açúcar que você não digeriu. Daí pode ser que depois lá, um pouco assim, passou o dia, depois você começa a se sentir mal, depois você começa a ter candidíase. Porque, claro, fungo, eu vou explicar sobre o intestino para você, mas o fungo, que é a cândida, por exemplo, que a mulher tem na vagina, quando você faz esse exame de intolerância à lactose, os fungos, eles vão consumir esse açúcar. Daí depois você pode, se você já tem tendência a ter candidíase, por exemplo, você vai ter uma candidíase, vai baixar a sua imunidade, porque você vai dar substrato, você vai dar alimento para esses fungos e as bactérias que não são tão benéficas consumir, além do desconforto. Então, se você já se sente mal consumindo leite, não tem por que você fazer um teste de intolerância à lactose. Eu acabo não indicando, porque eu sei que isso vai trazer mais problema do que só na parte clínica de você, tudo bem, toda vez que eu consumo, realmente eu logo já tenho vontade no banheiro, logo já fico estufado, logo já tenho gases. Pronto, você já sabe que tem problema com o açúcar do leite. Mas a nossa questão aqui não está no açúcar do leite, está na proteína do leite. A proteína do leite, que é o problema do leite. E as pessoas às vezes querem consumir a proteína dela achando que ela é boa. Não. É uma proteína de difícil digestão. Assim como o glúten, que é a proteína do trigo, centeio, cevada, ela também é uma proteína de difícil digestão. Então, por isso que você vai entender mais pra frente com toda a minha explicação, que ela pode agir como um vírus dentro do corpo. O que acontece? Nós consumimos a proteína, a gente tem que pensar num alimento como um colar de pérolas. Então, o alimento é um colar de pérolas e eu preciso degradar, digerir, eu preciso tirar as pérolazinhas e separar essas pérolas, para essas pérolas elas caírem na nossa corrente sanguínea e nutrirem a nossa célula, porque a base da nutrição é celular, ou seja, a célula, nós somos formados por células. A unidade final do nosso corpo são células. Então as células elas são formadas de nutriente. Então a gente consome o alimento, esse alimento vai ser digerido, pensa nesse alimento como sendo esse colar de pérolas que eu tô falando. Esse alimento, ele vai sendo digerido até a pérolazinha, essa pérolazinha cai no nosso sangue e ela vai para a nossa célula, nutrir a nossa célula. E na nossa célula nós temos mais de 100 trilhões de células. 50 bilhões são renovadas diariamente. Então é muitas células, você precisa de muito nutriente. Então esse nutriente chega na célula, vai nutrir a célula, vai fazer com que ela funcione adequadamente. A gente tem no mínimo aí 45 nutrientes para uma célula funcionar perfeitamente. Então essa célula ela vai funcionar e com isso as células estão interligadas e formam um órgão e os órgãos estão interligados e formam o organismo. Então a base da nossa alimentação, a base da nossa nutrição seria celular, para a gente nutrir a célula. Só que quando a gente tem um alimento, que é o colar de pérolas que eu falei para vocês, e esse colar de pérolas, ele não é digerido, o que acontece? Ele vai cair na nossa corrente sanguínea como colar e não como pérolazinhas. E daí tá todo o problema, porque quando esse alimento ele cai na corrente sanguínea na forma de colar, de alimento não digerido, aí que ele age como um vírus. Porque o sistema imunológico, quando a gente tem contato com algum vírus, o nosso sistema de defesa, que é o sistema imunológico, ele vai entrar em ação para tentar destruir esse vírus,
que no caso é o alimento, que não foi digerido adequadamente. E no que ele tenta destruir, inflama cronicamente, porque o sistema imunológico entra em ação, vai tentar destruir, vai haver uma inflamação ali. E o que é inflamação? A inflamação é natural do organismo. A gente precisa inflamar, porque a inflamação mostra para o organismo que tem algo acontecendo ali e que precisa o corpo precisa mandar uma defesa ali para acabar com aquele problema que está acontecendo, que é pontual. Acabou aquele problema, a inflamação cessou e tudo bem. Mas só que aí tá o seguinte, você consome leite e glúten todos os dias, em várias refeições ao longo do dia. Se você não está digerindo adequadamente, que isso é muito provável, o que acontece? A nossa alimentação hoje, ela é diferente do que era antigamente, né? Hoje na era industrial, a partir da era industrial, a gente começou a consumir alimentos mais industrializados, consumiu menos frutas, verduras e legumes, e tudo isso foi desequilibrando o nosso organismo, foi desequilibrando o nosso intestino também, que eu vou falar mais dele, e com isso, quando a gente não consegue digerir um alimento, é mais fácil dele entrar no nosso sangue. Mas eu quero que você acompanhe até o final, porque esse é só o comecinho, é só a ponta do iceberg. Então, como eu estava falando para você sobre a inflamação, que a inflamação ela é um estado de alerta para o organismo perceber que tem alguma coisa acontecendo no seu organismo e ele precisa acabar com aquilo. Acabou com aquilo, parou a inflamação, ok. Mas só que quando nós consumimos diariamente esses alimentos e não estamos conseguindo digerir, ele cai na nossa corrente sanguínea, vai alertar o organismo, vai alertar o sangue o tempo todo. Opa, tá acontecendo uma guerra ali, eu preciso que o sistema imunológico entre em ação, venha combater essa guerra, e com isso tem essa tal da inflamação. Então, todo dia você consumindo alimento, várias vezes ao dia, esse colar de pérolas que esse alimento não digerido, ele vai caindo no nosso sangue e vai inflamando. Então, eu como no café da manhã, almoço, jantar, eu como hoje, depois e depois. Então, você vai fazendo com que o organismo ele precise ficar inflamado o tempo todo, e é uma inflamação que a gente chama subclínica, então ele fica em estado de alerta o tempo todo, e essa inflamação é a base das doenças. E esse alimento, quando não digerido, ele vai percorrendo o nosso sistema, vai percorrendo o nosso sangue, e ele pode parar em qualquer lugar. Ele pode parar na nossa articulação, por exemplo, inflamar localmente a articulação. Ele pode ir para a nossa pele e atacar a nossa pele. Ele pode ir para o fígado. Ele pode ir para qualquer lugar do organismo. E é por isso que esses alimentos eles podem atuar como vírus. Porque eles vão fazer com que o sistema imunológico entre em ação o tempo todo. Ele vai ficar ativo o tempo todo e você é inflamado o tempo todo. Daí você vai lá e pensa, eu vou comprar ômega 3 porque é anti-inflamatório. Beleza, você vai comprar um ômega 3. Eu vou comer cúrcuma porque eu vi que a cúrcuma, ela é boa, ela é anti-inflamatório. Beleza, mas adianta você tomar anti-inflamatório se seu organismo o dia todo está sendo inflamado? Você não vai conseguir, com esse anti-inflamatório, fazer com que realmente acabe essa guerra. Quando a gente está numa guerra, o que tem que acontecer? Um dos dois lados tem que sair. E no caso do nosso organismo, é o glúten e o leite, que eles têm que dar uma parada por um tempo de consumir. Mas não é só isso, fica comigo até o final, porque você vai entender mais a fundo o que você tem que fazer. Então, o princípio da guerra é essa. Tem dois países, um tá atacando o outro, enquanto o outro estiver atacando, vai acontecer a guerra. Mas se esse outro país ele sai de área, ele sai dali, acaba a guerra. Então a gente já sabe que o primeiro princípio para a gente poder realmente ter uma melhora nos nossos sinais e sintomas é retirar esses alimentos. E você vai entender por quanto tempo que você precisa retirar e como é que você tem que verificar se está fazendo efeito ou não isso. Então, essa parte você já entendeu, que é a nossa primeira parte, tirar o agressor. O agressor, ele tá indo no nosso sangue, é muito importante. Se vocês tiverem dúvidas, pode deixar aí pra mim. Então, o agressor, ele tá caindo no nosso sangue, ele tá inflamando, ele tá chamando o sistema imunológico, ele tá parando em alguma parte do nosso corpo, ele tá inflamando a sua articulação, ele tá fazendo com que seu intestino fique preso, ele tá fazendo com que ataque a sua pele, você tenha algum problema de pele, ele tá fazendo com que o seu organismo fique inflamado cronicamente dia após dia. E você tem os sintomas dia após dia e você não sabe de onde vem, e você acha, eu vou tomar aquele polivitamínico, eu vou comer cúrcuma, eu vou comer gengibre, eu vou isso, eu vou aquilo, mas você não está tirando do seu organismo o que
é importante realmente para que essa guerra pare. Beleza, então até aí a gente já entendeu que para a guerra acabar a gente precisa tirar o inimigo de campo. Aí tem a questão que isso tudo fez com que todo o seu sistema tivesse uma consequência, certo? Se você está consumindo o alimento, ele não está sendo digerido, caiu no nosso intestino. E o intestino, o que, que ele tem a ver com isso? O intestino, nosso intestino a gente tem microvilosidades, como se fossem as nossas mãos. Então, essas microvilosidades no intestino, ela faz com que a gente absorva nutrientes. Quando a gente não digere bem o alimento, esses alimentos não digeridos, eles vão machucando essas microvilosidades e vai ficando assim. Vai fechando, vai fazendo com que a microvilosidade ela fique menor. E com isso, onde teria lugar, receptores para absorver os nutrientes, já não tem. Então você não consegue digerir quando você não consegue absorver os nutrientes em si. Lembra que eu falei do colar de pérolas, que a gente precisa digerir esse colar a pérolazinhas? O que você conseguiu digerir a pérolazinhas, você já não vai conseguir absorver adequadamente, porque não tem mais lugar ali para absorver. Então, você acaba fazendo com que não chegue nutriente na sua célula. Lembra que a nossa base é a nutrição celular? A gente precisa nutrir a nossa célula? Já não acontece isso. Daí, por conta disso, você pode se sentir cansado. Daí você se sente cansado, você pensa assim, nossa, acordei cansado, o que eu vou fazer? Vou tomar um café, porque o café vai me deixar bem, vai me deixar animado. Mas será que o café é o que você precisa? Ou você precisa mesmo nutrir a sua célula e repor o seu intestino, fazer com que essas microvilosidades elas voltem a ficar grandes para você conseguir absorver os nutrientes e com isso esses nutrientes cheguem até a sua célula? É disso que você precisa e não de um café. Tanto que para algumas pessoas a pessoa toma o café e se sente bem, algumas outras pessoas tomam o café e continuam igual, né? Não sentem melhora, porque o motivo da falta de energia não é porque precisa de uma cafeína para estimular, é porque precisa nutrir a célula, nutrir o organismo para que ele tenha energia, para ele ter a disposição para você poder fazer as atividades do dia a dia. Então até aí nós já entendemos. Depois, nós temos outra questão no nosso intestino. Então, nosso intestino tá assim, porque esses alimentos estão machucando essas microvilosidades que a gente chama. E esses alimentos, quando não digeridos, eles começam a machucar a parede do intestino. E seu intestino fica como se fosse uma peneira. Então, ele fica todo furado. Então, o que não deveria passar, que são esses alimentos não digeridos adequadamente, vai passar para sua corrente sanguínea. A gente então vai fazer com que mais macromolécula, mais colar de pérola entre na corrente sanguínea e com isso vai fazer com que o sistema imunológico ele fique ativado por mais tempo, gerando anticorpos, gerando inflamação, tanto inflamação no corpo todo quanto inflamação local. E isso faz também com que, por exemplo, você não consiga emagrecer, você não consiga queimar gordura, porque esses alimentos não digeridos, eles também vão impedir a célula que ela consiga fazer essa queima, né? Essa oxidação que a gente chama da gordura. Então, seu intestino está furado. A gente está aqui toda uma peneira no seu intestino e está acontecendo muito mais coisa além de só o alimento não ser digerido. Lembra que eu falei que no nosso intestino nós temos bactérias? Nós temos mais bactérias no nosso intestino do que células no corpo. Isso que eu falei que a gente tem 100 trilhões de células. Então a gente tem muitas bactérias no nosso corpo de uma forma geral. E todas as mucosas elas se comunicam. E todas as mucosas têm bactérias. A gente também tem bactéria na nossa pele, por exemplo. Então, quando a gente tem um desequilíbrio das bactérias no nosso intestino, o que significa desequilíbrio? O termo que a gente chama é de disbiose, que nós temos bactérias benéficas, bactérias patogênicas e fungos. Eles vivem em simbiose, que a gente chama. Eles vivem em equilíbrio ali no nosso intestino. Todo mundo vive feliz em equilíbrio. Mas quando você começa a fazer com que esses alimentos não digeridos caiam na corrente sanguínea, quando você tem uma alimentação mais rica em farinhas, mais rica em produtos industrializados, você acaba alimentando mais essas bactérias que não são tão boas e os fungos. E o que acontece? Vai acontecer também uma guerra no seu intestino. E essa guerra no seu intestino
para sobreviver mais as bactérias que não são tão boas, porque elas estão se alimentando. Você não está dando substrato, nutriente para as bactérias boas, você está alimentando mais as bactérias que não são tão boas. E ocorre essa desbiose, que é o desequilíbrio do tipo de bactérias que nós temos no intestino. Quando acontece isso, esse metabolismo das bactérias, imagina, as bactérias é como se fosse a gente também, elas são vida que tem ali no seu intestino. Então elas vão começar a produzir alguns metabólitos que a gente chama, né? Como a gente também não faz cocô, por exemplo, elas também vão fazer isso. E esses metabólitos que elas produzem, como o seu intestino está todo furado, isso tudo cai na sua corrente sanguínea. E mais sistema imunológico vai ser ativado. E mais você vai ficar inflamado. E mais você vai ter coisa acontecendo ali dentro do seu sangue. Mais guerra dentro do seu sangue. Além de ter esses alimentos não digeridos, ainda você tem essas toxinas das bactérias dentro do seu sangue e no seu intestino acontecendo essa guerra. Daí você começa a ter, por exemplo, cistite. Você começa a ter candidíase, você começa a ter algum problema de pele, porque todas as mucosas se comunicam. Então a gente tem bactérias, a gente tem as bactérias na nossa vagina, a gente tem as bactérias na nossa pele, a gente tem bactérias na nossa boca. Você começa muitas vezes a ficar com a língua branca, sabe tudo isso? Por quê? Porque seu intestino não está saudável. Então a base de tudo é fazer com que o intestino fique saudável, com que você equilibre essas bactérias do intestino e fazer com que também você tire o agressor. Então a gente já tem 2 passos aí que a gente precisa fazer para melhorar sinais e sintomas, para melhorar a sua falta de disposição, para melhorar a sua dor de cabeça, para melhorar algum problema de pele, para melhorar algum problema na sua articulação, para melhorar o intestino, para melhorar o organismo como um todo, qualquer inflamação, para melhorar fígado, porque vai saber se também não está sendo atacado o seu fígado por conta desses alimentos não digeridos e por conta desses metabólitos ali que as bactérias estão produzindo quando tão intensa, quando aumentam em quantidade de bactérias que não são tão benéficas e os fungos. Então você tem que tirar o agressor, primeiro passo. Você tem que tirar o agressor, que a gente está falando sobre glúten e leite. E tem que tirar, tem que zerar, porque é como se fosse aqui um copo de água. Vamos supor que todos os dias eu estou consumindo leite, eu estou consumindo glúten. Então tá caindo na minha corrente sanguínea, então tá enchendo meu copo de água, enchendo. Até que uma hora o copo de água transborda e daí os sintomas são mais exacerbados. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar o agressor do nosso sangue. Então tirar o agressor é tirar completamente esses alimentos por um período para que eles caiam na nossa corrente sanguínea, caiu, até que vai chegar uma hora que você não vai ter mais agressor, o sistema imunológico ele não vai precisar mais ser ativado e vai cessar essa inflamação crônica por conta desses alimentos. Enquanto isso, o que você vai fazendo? Você vai tratando o seu intestino, porque você precisa parar essa guerra também no intestino, você precisa essas microvilosidades, você precisa nutrir, porque as microvilosidades, todo o nosso organismo é formado por células, como a gente já viu lá no começo. Se todo o nosso organismo é formado por célula, o nosso intestino também é formado por célula. Então você precisa nutrir essas microvilosidades do seu intestino, você precisa fechar esses buracos que viram uma peneira o seu intestino e está passando coisas que não deveriam passar para a corrente sanguínea e elas estão funcionando como um vírus, porque estão fazendo com que o seu sistema... Eu estou repetindo bastante porque essas informações é importante que a gente aprenda por repetição, para que isso fique bem claro na sua mente e você tenha a visão como um todo. Então, quando eu estiver falando, você já vai imaginando, nossa, tem que pensar assim, realmente como num campo de guerra. Nossa, chegou o agressor, vai ter ali um monte de... chegou um agressor numa terra de alguém e essa outra terra vai ter um batalhão também para tentar eliminar e eles vão começar arma, atirar, para tentar combater, e no que combate dentro do nosso corpo essa inflamação, o nosso organismo vai ficar em alerta, o nosso organismo vai desenvolver anticorpos, então tudo isso, o nosso intestino vai ficar uma peneira, porque pensa essas armas atirando, um atirando no outro, vai atirando no seu intestino, vai acabando com as microvilosidades, vai fazendo com que
fique todo furado o seu intestino. E daí virou um caos, acabou com toda a região, acabou com a mata verde, acabou com tudo. Então o que a gente precisa nesse campo de batalha? Tirar tudo isso para que o mato consiga crescer novamente, né? Dependendo do campo de batalha, para que as casas, se as casas foram atacadas também, para que a gente reconstrua essas casas. E reconstruir essas casas significa reconstruir o nosso intestino, por exemplo, reconstruir as microvilosidades, reconstruir esses espaços abertos que estão entre as células. Então, esses são os 2 passos importantes. E tem mais um passo que a gente tem que fazer. O terceiro passo é o seguinte: a gente tem uma guerra no nosso sangue, certo? E com isso foi ativado o nosso sistema também para eliminar toxinas. Nós temos o sistema de detoxificação, que é de eliminação de toxinas, que é um sistema natural. Você não precisa, como falam por aí, tipo, eu vou fazer alguma coisa para o meu sistema de eliminação de toxinas poder funcionar. Não, ele já está funcionando. Só que muitas vezes a gente tem o contato aí com a vida e faz com que esse sistema fique sobrecarregado. E por conta disso, você precisa fazer com que ele funcione, você precisa potencializar essa função de eliminação de toxinas. Mas é algo natural que acontece. O tempo todo a gente está eliminando toxinas, porque a gente tem contato aí com toxinas ao longo da vida, seja na panela que a gente consome, seja a gente consome na rua ou em casa, seja no plástico, porque no plástico não tem só o bisfenol A, né? Não adianta você comprar plástico livre de bisfenol A. Existem muito mais toxinas do que só o bisfenol A. Tem os produtos que a gente passa de beleza para pele, batom aí, ó, cheio de chumbo para fixar, né? Então a tinta ela é fixada com o chumbo, seja agrotóxico que você consome nos alimentos. Então, ao longo do dia, a gente está exposto a agrotóxico e dependendo de como é o seu dia, você vai estar exposto a mais ou menos agrotóxico. E como você está consumindo diariamente leite e glúten, já está entrando toxina na sua corrente sanguínea na forma desse alimento não digerido. Então aí sim a gente precisa potencializar esse processo de eliminação de toxinas. É isso que nós precisamos fazer. Então o terceiro passo é esse: potencializar o processo de eliminação de toxinas. Nós tiramos o agressor, nós estamos dando alimento para a nossa célula do intestino, nós estamos potencializando também a digestão no nosso estômago. Uma coisa importante também é a mastigação, porque outros alimentos também. Pensa numa coisa: se você está com o seu intestino todo furado ali, como se fosse uma peneira, se você não mastiga bem o alimento, o seu estômago ele não vai dar conta de digerir esse alimento. E o que vai acontecer? Você vai ter no seu intestino não só o leite e o glúten não digerido, você vai ter no seu intestino outros alimentos que não estão digeridos adequadamente. E eles vão cair no seu sangue, porque você está com uma peneira, ele está todo furado. Então, uma estratégia também que você tem que fazer é mastigar bem esse alimento, para ter certeza que o estômago ele vai dar conta de digerir esse alimento adequadamente e que você consiga chegar no intestino já um alimento mais digerido e que não vai ser uma encrenca depois para o seu sistema entrando aí no seu intestino todo furado. Então tá, então nós já entendemos que temos que tirar o alimento, nós já entendemos que nós temos que cuidar do nosso intestino, fazer com que a casa, né, como eu falei, a gente está numa guerra, casas foram atacadas, destruídas, espaço verde foram destruídas, então o que precisa ter? Homens trabalhando para construir novas casas. A gente precisa esperar que a grama cresça novamente, então é igual no nosso intestino. Nós precisamos trabalhar para que esse intestino seja reconstruído.
E nós precisamos potencializar a eliminação de toxinas, que seriam esses alimentos não digeridos que estão caindo na corrente sanguínea. E dependendo como for a sua alimentação, se a sua alimentação for mais rica em produtos químicos, não sei como que é a sua alimentação, se você consome muitos agrotóxicos, se você consome muitos industrializados, se você consome, às vezes, muita proteína animal que você não está mastigando direito e ela está chegando no seu intestino de uma forma que tá como um colar de pérolas e não a pérolazinha. Então aí a gente além do problema do glúten e o leite, já virou um problema muito maior, porque você tem várias situações que você está colocando para dentro do seu organismo que estão exacerbando tudo isso. Então daí você acha que você vai lá e o que você faz muitas vezes? Ah, eu tô com uma dor de cabeça, então eu vou tomar um remédio para dor de cabeça. Você está colocando mais toxina para dentro. Ao invés de você pegar, porque agora você sabe, agora você tem o conhecimento. Antes você não sabia de tudo isso que eu estou te falando. Mas agora você já sabe que não é o remédio que vai ajudar na sua dor de cabeça. Você tem que tirar tudo aquilo que está te prejudicando e você tem que tratar o seu organismo. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu falei bastante aqui, é uma coisa vai puxando a outra, né? Como se fosse uma engrenagem. Se uma coisa não tá certa, ela puxa a outra e a engrenagem não funciona adequadamente e você vai sobrecarregando todo o seu organismo como um todo. E daí sim vem as reações. Daí você começa a ter sintomas desagradáveis, né? Você começa a se sentir cansado porque você não tem nutrientes suficientes chegando na sua célula. Você começa a ter dor de cabeça, você começa a ter problema de pele, você começa a ter vários problemas no seu organismo e você vai investigar e não acha causa. Porque você não vai achar causa disso se você não souber que isso existe. Mas agora que você sabe que isso existe, fica muito mais fácil de você tratar. Fica muito mais fácil de você entender o que você deve fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu expliquei bastante aqui para vocês. Então a gente já sabe como seria nutrir no intestino depois de tirar o agressor. Boa! Então, para nutrir o intestino, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa consumir alimentos. Primeiro nós precisamos fazer com que as boas bactérias do nosso intestino, elas consigam ficar em maior quantidade do que as bactérias que não são tão benéficas. E nós temos alguns alimentos específicos para isso, né? Então, de uma maneira geral, fibras, frutas, verduras, legumes, tudo isso vão alimentar as boas bactérias. Mas tem alimentos específicos, por exemplo, a gente tem a batata e a col, que ela é ótima para o intestino. Não sei se vocês já viram a batata Yacon, que é uma batata que você come ela crua, você não consome ela como batata mesmo cozida. Ela tem um gosto de pera, ela tem um gosto de maçã, é bem gostosa. Daí você corta e consome ela como uma fruta, você pode consumir com leite de coco, você pode consumir com um pouquinho de canela também. A gente tem um nutriente também que é muito importante, que é a biomassa de banana verde, que você pega aquela banana verde direto do produtor e você cozinha na panela de pressão e você faz uma biomassa dela e você pode ir agregando no seu suco. Isso alimenta bastante as bactérias benéficas. Então você tem que consumir fibras ao longo do dia. A gente consome poucas fibras ao longo do dia, então com isso você não consegue ter esse equilíbrio das suas bactérias do intestino. E quando você está consumindo alimentos mesmo naturais, frutas, verduras, legumes, hortaliças, você está fazendo com que tenha nutrientes, porque os nutrientes estão nos alimentos naturais. Você está fazendo com que os nutrientes, ele vá reconstituindo essa parede do seu intestino e essas suas microvilosidades. Então você precisa se nutrir e tirar esses alimentos industrializados para que não agrida mais as células do seu intestino, tá? Mais alguma dúvida em relação a isso? Então eu vou recapitular, porque isso é muito importante, tá? Então o que a gente tem que fazer? Alguém escreve aí o que a gente tem que fazer? 1. Tirar o agressor. Quem que é o agressor no nosso caso? Glúten e leite. Por quê? Porque ele está inflamando cronicamente. Ele é como se fosse um colar de pérolas. E esse colar de pérolas você tem que entender o alimento
como um colar de pérolas, como eu falei para você. Então, o nosso organismo, o que ele vai reconhecer? Por exemplo, na proteína. A unidade final da proteína é o aminoácido. Então, a gente deveria digerir o glúten e o leite até aminoácido. O aminoácido que vai chegar ali na nossa célula, que vai formar enzimas, vai formar também massa muscular, tudo isso, né? Ele vai fazer essa parte de reconstituição. O carboidrato ele vai ser digerido até açúcar, então a gente precisa digerir esse carboidrato até açúcar. A gordura também, a gente precisa digerir aquela gordura até ácido graxo, então a gente vai digerindo esses alimentos até a unidade final. Se não digeriu, vai ser encrenca no seu organismo. Então esse é o primeiro passo, digerir bem, tirar o agressor, no nosso caso é o leite e derivados, não tem como, porque você tem que tirar isso da sua corrente sanguínea. Depois, você tem que reconstituir o seu intestino, né? Comer bastante frutas, verduras, legumes, tirar o que também pode estar alimentando essas bactérias não tão benéficas, que é açúcar refinado, por exemplo, açúcar de uma maneira geral, ele alimenta muito bactérias não benéficas no intestino. Então, se você for no espelho e olhar a data. E o intestino também, sabe quando a pessoa fala, nossa, eu vou no banheiro todos os dias, então meu intestino é saudável. Não é saudável, não significa que seu intestino é saudável só porque você vai no banheiro todos os dias. Você tem que ver como é que estão as suas fezes. E fezes que indicam muito essa questão de alimento não digerido, que a gente chama de hipersensibilidade alimentar tardia. Isso é muito importante que eu fale, que eu não falei isso para você ainda. Mas essas reações de hipersensibilidade alimentar tardia, que é isso que quando o alimento não digerido ele faz, ele pode acontecer até 4 dias depois do consumo do alimento. Então eu consumi hoje, eu vou ter os sintomas até 4 dias após o consumo. Mas se eu consumo todos os dias esse alimento, como eu vou saber que esse problema é do alimento que eu estou consumindo agora? Você não vai saber. Você vai conviver com aquilo, você vai tomar medicamento achando, não, é alguma coisa que tem em mim. Você nunca vai acreditar que é um alimento. Você vai achar, não, o leite é por causa da lactose, o glúten é por causa do celíaco, ou o glúten é moda, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar o glúten ali, que foi quando eu saí da faculdade, lá em 2006, eu já fazia uma alimentação sem glúten, sem leite, porque eu já aprendia sobre isso. E eu lembro que naquela época me achavam assim, nossa, achavam meio estranho, meio loucura tudo isso. E hoje em dia é moda isso. Então as pessoas daquela época que viam isso, agora fazem isso. Mas as pessoas não sabem por quê, né? Acham que é só pra perder peso, que é só pra, vou ficar por um tempo sem. E realmente, quando você fica sem, você vai sentir também o organismo dar uma desinchada. Né, ele vai ajudar também, você vai sentir, nossa, você fica uma semana já sem, 8 dias sem, você já vai sentir o seu organismo diferente. Porque lembra que eu falei que essas reações de hipersensibilidade alimentar tardia, elas podem se dar até 4 dias após o consumo do alimento. Então eu consumi hoje. Até eu coloquei num post, se tivesse para eu escolher entre, né, nos stories eu coloquei, se tivesse para eu escolher entre uma porção de, se eu tô em jejum e eu não tenho nada para comer, e eu escolho entre uma porção de batata frita ou um pão integral com queijo Minas, salada e tomate, por exemplo. Eu coloquei aqui que eu escolheria. Eu escolheria, se eu tivesse em jejum e só tivesse essas duas opções, não tivesse mais nada para comer e eu precisasse comer. Com certeza eu escolheria a porção de batata fritas, porque eu sei que meu organismo está equilibrado. Aquela batata frita, claro, tá no óleo, frito, tudo isso, mas meu organismo, ele vai dar conta de digerir aquilo e eliminar. Depois de 8 horas eu comi e beleza. Mas, pra mim, eu sei que o leite e o glúten, eles não me fazem bem. Então, se eu consumir, eu sei que aquilo lá pode não ser digerido e vai cair na minha corrente sanguínea e meu organismo vai ficar atacando isso por 4 a 5 dias. Então,
eu prefiro comer a batata frita com certeza do que colocar no meu sangue alguma coisa que vai ficar ali percorrendo aquilo 4 ou 5 dias. Mas existe um jeito de você conseguir comer esses alimentos, não precisa tirar da sua vida para sempre. Mas antes, você precisa tratar isso. Você só consegue colocar no de vez em quando e não todos os dias, porque você vai ver só, no dia que você conseguir ficar sem, e ficar sem não significa comer qualquer coisa. Você tem que saber fazer uma alimentação saudável sem esses alimentos, porque agora eu vou tirar glúten e leite, beleza, vou tirar pão, vou tirar trigo, vou tirar centeio, vou tirar cevada, vou tirar leite, vou tirar queijo, vou tirar iogurte. Primeiro que as pessoas pensam, o que eu vou comer, né? Mas não, aí que você entende que começa a enxergar a variedade de alimentos que existem, além desses alimentos que a gente está acostumado a comer. Além do que, não sei se vocês já fizeram, já viram, já compraram, o glúten mesmo, né? A proteína, às vezes a gente tem bife, né, entre aspas, de glúten. Então o que é o glúten? É uma proteína, berinjela, olha só, é uma proteína de difícil digestão, então ela é grudenta, tanto que se você fizer uma experiência de colocar o trigo na água e lavando o trigo, vai ficar só o glúten, que é essa proteína pegajosa. Então no seu intestino também, essa proteína pegajosa, além de entrar na sua corrente sanguínea, ela fica grudada no seu intestino. E eu estava falando para vocês sobre como são as fezes de pessoas que têm hipersensibilidade alimentar. As fezes podem ser, sabe aquelas fezes em formato de bolinha? Pode ser de hipersensibilidade alimentar. Sabe aquelas fezes mais finas? Também. Fezes saudáveis, aquelas que saem. Não sei se alguém acha nojento falar sobre isso, mas é muito importante porque é o final daquilo que a gente está consumindo, que está indo para fora. Então você deveria, depois de ir no banheiro, olhar para ver como é que tá, para ver se está saudável. O que seria? Ela deveria ter aquele formato de salsicha, linguiça, não ser fininha. Se ela tá fininha, significa que você provavelmente está com alguma hipersensibilidade alimentar, que se você está consumindo glúten e leite, chances são de que esses alimentos estão causando isso e que você tem que ficar um tempo sem. E essa proteína está grudando no seu intestino. Então se você tira esses alimentos, você vê realmente uma grande melhora nos seus sinais e sintomas, mas só que não é só tirar, você tem que saber fazer um cardápio equilibrado nutricionalmente. Não adianta, agora eu vou tirar leite e glúten e vou sair para comer. Primeiro que você não vai saber realmente o que consumir depois, porque a gente fica meio perdida, porque a gente vai pro mundo, quando você for ler os rótulos, você vai ver lá no salaminho tem leite, por exemplo. Tudo tem leite, por isso que a gente tem problema, porque tem um alto consumo. Antigamente, quando se fazia pão, lá muitos anos e anos e anos atrás, o que fazia? Fermentavam o trigo. Então o pão ele ficava fermentando e essa fermentação ela fazia com que esse glúten ele fosse digerido melhor. Só que não adianta agora você pensar, então eu vou comer um pão de fermentação natural. Não, agora o problema já está instalado. A gente precisa tirar o agressor. Antigamente que se tinha uma alimentação mais natural, rica em frutas, verduras, cereais integrais, uma alimentação sem produtos artificiais. Quando se consumia, não consumia tanto leite. E o leite também é tirado ali da vaca, era fermentado, faziam o próprio queijo, faziam o próprio iogurte. Então era uma alimentação diferenciada. Então não adianta agora pegar, então eu já descobri isso, eu sei que na fermentação esse glúten ele vai ser melhor digerido, então eu vou comer pão sem fermentação natural. Não vai adiantar, você não vai parar de ter os sintomas se você consumir o pão de fermentação natural agora. Não adianta, como eu falei, tá numa guerra, tem que tirar o agressor, tem que tirar por um tempo esses alimentos. Não tem o que fazer. E você tem que fazer um cardápio nutricionalmente adequado. Tá? Então isso é importante. Após retirar os alimentos e curar o intestino, tudo melhora ou tem que parar de comer para sempre? Então é isso que eu vou explicar agora. Muito boa sua pergunta. O que nós temos que fazer? Nós tiramos os alimentos, cuidamos do nosso intestino, potencializamos a eliminação de toxinas do nosso organismo e a gente se tratou, ficou ali um tempo sem consumir. Daí depois aconteceu com a nossa corrente sanguínea, certo? Lembra que eu falei que vai entrando esse alimento não digerido, vai caindo na corrente sanguínea como se fosse a água. Então a gente tirou totalmente, cessou do seu organismo aquilo ali, acabou. Você não tem mais, porque você parou de consumir, não tem mais agressor, tirou por um tempão o agressor, para dar tempo para também o seu sistema imunológico dar um descanso e parar de produzir anticorpos. E o que você vai fazer?
você vai começar a experimentar de novos esses alimentos. Então, no mínimo que você tem que ficar aí, tipo, quando a gente fica até 8 dias, a gente já sente sintoma, a gente já sente diferença no nosso organismo. Já sente o organismo já sente o organismo desinchando, se você se sente inchada. Você já sente o intestino funcionando melhor, se o seu problema do intestino for por conta de proteína, dessas proteínas mal digeridas. Você já sente mais disposição, mais energia. Você já sente o corpo de outra maneira. Você já acorda muito mais disposto e disposta ao longo do dia e você já começa a diminuir os seus sinais e sintomas. Por quê? Porque você deu 2 períodos de 4 mais 4 dias sem consumir esses alimentos. Mas só que na minha prática clínica eu vejo que você ficar até 1 mês sem, então vem os melhores resultados. Por que depois que nós temos que fazer? Nós ficamos 1 mês sem e depois você reintroduz esse alimento. Eu consegui ficar 1 mês, eu fiz tudo isso, tratei do meu intestino, potencializei a eliminação de toxinas, fiz tudo isso. Depois de 1 mês, o que eu vou fazer? Eu vou colocar de novo esse alimento. Então eu vou consumir 1 dia. Então 1 dia eu peguei lá e coloquei, não pode colocar os 2 juntos. Então eu coloquei, por exemplo, o leite. Coloquei o leite, queijo, porque lembra que é a proteína. Então, às vezes as pessoas acham que consumir proteína, consumir queijo vai ser melhor, mas queijo ele tem mais proteína, né, do que o leite, por exemplo, porque o queijo é concentrado de proteína. Então eu coloquei um queijo. E daí eu espero 4 dias para ver como é que eu me sinto. Olha, eu vi que eu consumi, chegou no outro dia ou no mesmo dia eu já tive sintoma. Então então você vai ter que ficar mais um tempinho sem para conseguir desensibilizar mais o seu organismo, porque você precisa desensibilizar. Porque você precisa comer o alimento e perceber depois de 4 dias os sinais e sintomas. Aí você verifica realmente o que ele te faz mal e qual sinal e sintoma ele dá no seu organismo. Conseguiu entender? Daí, por exemplo, ficou claro para quem perguntou sobre isso? Daí, por exemplo, se você ficou sem 1 mês, você consumiu 1 dia, depois de 2 dias você já teve o sintoma, depois de 3 dias você já teve o sintoma, depois de 4 dias você já teve o sintoma, você pensa, opa, eu consigo consumir mas eu tenho que ficar mais tempo sem consumir esse alimento. Aí você vai ter que fazer mais um período sem, para poder tirar mais um pouquinho e ir fazendo o teste do seu organismo até você perceber, eu como 1 dia e eu fico bem, eu não me sinto mal nos outros dias. Então eu posso comer de repente, nem 1 vez por semana, mas você sabe que se você comer de 4 em 4 dias, você não tem o sintoma. Então eu posso comer 1 vez por semana, mas eu vou falar pra vocês, a gente se sente tão bem sem, você sente seu organismo funcionar tão bem que muitas vezes nem você mais quer consumir esses alimentos. Você sente realmente o seu organismo funcionando e vai deixar esses alimentos para ocasiões especiais. Se tem alguma festa, eu vou consumir. Vou me encontrar com meus amigos, ou quero consumir um café da manhã, às vezes de final de semana com esses alimentos. Vou consumir, mas você vai ver que você vai se sentir bem sem, e é capaz de você não querer. E a alimentação, ela tem que ser assim, tem que ser algo genuíno, tem que ser algo que vem de dentro, que você quer. Se a gente tenta fazer alguma coisa obrigado, a gente não consegue. Você tem que entender, por isso que eu tô te explicando todo esse processo, porque você tem que entender os motivos. Não adianta você falar, tem que ficar sem isso. Mas por quê? O que faz no meu organismo? O que eu vou sentir? Você entendendo o motivo, você leva isso pra sua vida. Ficou claro? Então, alergia e intolerância não é fixa para sempre. Então, alergia e intolerância é diferente. Eu vou explicar mais uma vez sobre isso. Alergia é questão quando a gente consome, a gente tem alergia imediata e alergia tardia. Então eu consumo um alimento, por exemplo, assim, quem tem alergia ao camarão, você consome e já começa reações de pele, a garganta fecha, tudo isso. Então você já na hora que consumiu esse camarão, você sente o que está acontecendo no momento no seu organismo. Essa é a alergia imediata, que a gente chama que é mediada por IgE, que é aquele teste que quando você vai no médico, ele passa substâncias lá na sua pele e você verifica se você teve alguma reação àquilo. Isso é alergia imediata. A gente precisa ter esses conceitos bem claros na nossa cabeça. Essa é a alergia imediata. E a gente tem a alergia tardia, que é isso que eu estou falando para vocês. Alergia tardia
eu consumo o alimento e a reação ela não vai ser imediata, porque é uma reação sistêmica, é uma reação dentro do seu sangue. Então você vai consumir esse alimento, ele não vai ser digerido, lembra do colar de pérolas, ele não vai ser digerido a pérolazinhas, e aqui a gente está falando de proteína, então essa proteína que a gente está falando do leite, do glúten, ela não vai ser digerida a pérolazinha, ela vai cair no nosso sangue e ela vai fazer com que o sistema imunológico entre em ação e produza anticorpos. E isso é alergia alimentar tardia, que quando cai no sangue, que essa reação eu posso ter até 4 dias após o consumo do alimento. E intolerância é outra coisa. Intolerância é a lactose, que é o açúcar do leite. Então eu consumo o leite, aqui eu não estou mais falando sobre proteína, eu estou falando sobre o açúcar do leite. Eu consumo esse açúcar, não consigo digerir esse açúcar, porque é normal, a gente vai tendo mais a enzima que digere o açúcar do leite mais presente ali na primeira infância, que é no momento que a gente deveria consumir o leite da nossa mãe. Depois não deveríamos, porque todos os animais eles não continuam consumindo o leite depois de adulto, né? Eles consomem outras coisas. Então, essa enzima que digere o açúcar do leite, que é a lactase, ela é mais presente na primeira infância ali para digerir esse açúcar do leite. Depois é normal diminuindo. E também tem uma coisa muito importante sobre o leite e o glúten. O leite, principalmente, só bezerro vai conseguir digerir adequadamente todas as proteínas. Porque o bezerro, o leite foi feito para o bezerro, por exemplo, leite de vaca. E você já pensou numa coisa que eu vou falar agora? A vaca, o bezerro, ele toma o leite da vaca para ficar daquele tamanho. Já pensou? A gente consome um leite de outro animal que fica gigante. E realmente é isso que você quer? Né? Se você for pensar a fundo nas coisas, nossa, realmente, olha, eu tô consumindo leite de outro animal que é para ele se desenvolver e ficar daquele tamanho todo, e a gente não vai chegar do tamanho da vaca. Então, qual o estímulo que você vai estar dando para o seu organismo de se desenvolver? E o leite de vaca especificamente, ele aumenta muito insulina. E, por exemplo, quem tem síndrome do ovário policístico, quem tem acne, tudo isso piora por conta do consumo de leite derivados. Eu tenho todos os sintomas ruins, minha garganta fecha com 10 minutos comendo glúten e leite. Nos exames não aparecia IgE mediada para nenhum dos dois, mas já fiz vários testes de alimentação. Por isso mesmo, porque a sua reação é dentro do seu sangue. E para medir, você tem que medir IgG para os alimentos, e não IgE. Tem exames que você faz, para você verificar essas alergias tardias a vários alimentos, que chama teste de IgG. Com o diário alimentar, é certo que o glúten e o leite, mas nenhum exame mostra, nem a colonoscopia. Exatamente. O melhor, na minha prática clínica aí durante 15 anos, sendo nutricionista, eu percebo que a melhor maneira da gente descobrir realmente é ficando sem e sentindo o nosso organismo. Nós somos as melhores pessoas para saber o que está fazendo bem ou não. Então, quando você retira, por isso que eu falo, muitas vezes a gente tem muitos sinais e sintomas e a gente faz diversos exames e aquilo lá não cessa, não para. Então, daí você pensa, se a gente come, quantos alimentos a gente come ao longo do dia e ao longo da vida? Então, a maior carga tóxica que a gente tem é do próprio alimento, se ele não está sendo digerido. Então, é nisso que tem que pensar. O que primeiro, a causa de tudo, é alimentar. Não adianta você pensar em outra coisa antes de solucionar o seu problema e não pensar no alimento, que é o nosso maior veículo de exposição externa e interna. Aqueles exames de pele do dermato, dá para descobrir essas alergias a esses alimentos? Não. Aquele exame, como eu falei, ele vê IgG, que é alergia imediata, não alergia tardia. Você coloca na pele, a sua pele vai dar reação. Então você está vendo se tem alguma alergia que vai acontecer naquele momento, e não alergia tardia, que é essa que eu estou falando de 4 dias depois, né? Você pode desenvolver no momento que come, se ele caiu na corrente sanguínea, e até 4 dias depois do consumo. Você só consegue realmente fazer se você medir IgG, mas para vários alimentos. Mas a clínica sempre é soberana. O que significa? Que você fazer o teste em você mesma, retirando os alimentos e verificando como é que você fica, você é a melhor pessoa para saber como que está o seu organismo. Então, essa seria a melhor solução, tá? E pensando nisso, agora eu vou te dar um novo passo que você pode fazer.
Porque eu vejo muito isso na minha prática clínica. Eu vejo que as pessoas, elas ficam fazendo realmente tratamentos errados, sabe? Elas ficam tentando dieta da moda, tentando cortar calorias, tentando fazer coisas realmente que não vão solucionar os problemas que elas têm. Então, pensando nisso, eu desenvolvi um cardápio realmente sem glúten e sem leite para você usar durante 8 dias, pelo menos, que eu falei daquele ciclo de 8 dias, né? Aquele ciclo de 8 dias sem os alimentos para você sentir as reações boas no seu organismo, para começar a se sentir bem. E esse cardápio ele pode se estender por 30 dias para você ter os melhores resultados. Eu fiz ele na forma de e-book, porque justamente eu vejo que as pessoas não falam sobre isso e elas não sabem realmente sobre isso que está acontecendo. Isso é algo muito importante, porque é algo de saúde pública, porque é algo que realmente vai fazer você entrar em outro nível de vida, em outro nível de disposição, para você se sentir bem, porque eu acredito que a melhor maneira da gente viver uma vida boa é a gente se sentir bem. Indica probióticos no tratamento? Quais ajudam? Sim, mas os probióticos você tem que também consumir alimento para esses probióticos. Então, se você tem uma alimentação rica em pré-bióticos, você consegue nutrir essas bactérias no intestino. E tem uma coisa também que é muito importante falar: se a pessoa tem muitos gases, flatulência, muitas vezes o primeiro tratamento não é colocar probióticos, não é isso que vai resolver. Primeiro você tem que tirar tudo aquilo que não está bom para poder melhorar o seu intestino. Então, às vezes, nem primeira conduta são os probióticos, tá? A primeira linha de conduta é você tirar do seu organismo aquilo que não está fazendo bom e se alimentar da maneira certa. E se você quiser fazer isso, se vocês quiserem fazer isso, eu desenvolvi um cardápio no formato de um e-book, que realmente eu coloquei num valor muito bom, assim, para poder todo mundo ter acesso. Você pode entrar na minha página www.marceladess.com.br ou no link da minha bio para ter acesso a esse e-book. Ele está disponível na plataforma, então você entra na plataforma, eu dividi ele em módulos, tem videozinho para cada módulo, e realmente ele está num preço, assim, muito baixo para todo mundo ter acesso e poder usar e praticar isso, porque esse é o primeiro caminho. Não adianta você querer fazer nada antes de você mudar a sua alimentação. Não adianta você gastar com probióticos, não adianta você comprar polivitamínicos, até porque depois eu falo sobre isso, mas esses polivitamínicos não é para todo mundo consumir polivitamínicos, e nem ninguém deveria consumir polivitamínicos, porque você não está precisando de todos aqueles nutrientes. Você precisa saber o que realmente está faltando no seu organismo. Então eu desenvolvi um cardápio nutricionalmente equilibrado para você conseguir colocar em prática já amanhã, com receitas gostosas, tem até bolo lá, tá bem legal mesmo. Então você faz o ciclo pelo menos de 8 dias, é isso que eu aconselho. Você faz esse ciclo de 8 dias, tem lista de compras, tem o tratamento também para o seu intestino, então eu coloco lá, eu explico um pouco sobre o intestino, eu explico quais são os alimentos, como você pode consumir para o seu intestino. Por exemplo, abacate é um alimento legal. Então as pessoas pensam em calorias, daí elas pensam assim, tá, então o que eu vou consumir? Uma barra de cereal ou um abacate? E daí elas vão lá e pensam na barra de cereal por ter menos calorias. Mas a barra de cereal, o que acontece? Tem o glúten, a barra de cereal tem um monte de produto químico muitas vezes, ela não tem calorias, mas tem um monte de toxinas que vai alimentar as bactérias que não são tão benéficas do seu intestino, vai ter muitas vezes açúcar, então vai ter toxinas ali. Então o melhor é o que? O abacate, mesmo tendo mais calorias, porque que a gente não pensa em calorias, a gente pensa em nutrientes, a gente quer com que o que a gente consome de nutrientes chegue na nossa célula, nutre a nossa célula, e com isso, se uma célula está bem nutrida, todas as suas células estão bem nutridas, o seu órgão está bem nutrido e o seu organismo vai estar nutrido. E com isso você vai se sentir bem, e com isso você vai começar a conseguir também ter uma pele bonita, um cabelo bonito, porque se falta nutriente no seu organismo, o último lugar que vai o nutriente é para sua pele, para o seu cabelo, para suas unhas, porque o organismo ele vai dar preferência para nutrir órgãos que são vitais, e cabelo, pele e unha não é vital. Tem uma maneira para você ver como está o seu intestino. Vamos olhar para nossas unhas agora? Vamos lá. Sabe quando a gente tem ondulações na nossa unha, assim, que vem de cima para baixo? Isso significa que seu intestino não está absorvendo bem os nutrientes.
Então já começa por aí. Se você tem unhas descamando, também não tá chegando nutriente ali, pode ser porque seu intestino não tá saudável. Então, já começa a analisar por fora. Essa análise que a gente faz de saúde de fora para dentro não deveria ser algo fútil, deveria ser algo muito importante. Porque a gente consegue ver como que está o nosso organismo por dentro. Se você não está conseguindo formar sua pele bem, por exemplo, se você está com o cabelo que não está bom, bonito, se as suas unhas não estão boas, até a língua, se a sua língua não está rosadinha, tudo isso indica que por dentro também não tá bom. Se você não tá conseguindo ver vitalidade por fora em você, por dentro também. E não adianta, por isso que eu prego bastante, que não adianta você ficar fazendo tratamento estético por fora. Deixa pra fazer tratamento estético pra fora quando você estiver nutrida por dentro. Porque você tá investindo o seu dinheiro em algo que não deveria. Você deveria investir o seu dinheiro em uma boa alimentação primeiro, porque você precisa nutrir de dentro pra fora. Porque de fora pra dentro é algo que eu tô vendo só ali. Eu tô achando que minha pele tá bonita porque eu fui lá na clínica, fiz um tratamento pra pele, ela ficou ótima. Tá, mas isso é como se você estivesse tomando um medicamento para parar alguma dor. Eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar um medicamento. Tá, mas o medicamento não tá indo na causa, ele tá só fingindo que você não tem nada ali, né? Ele não tá indo na causa no problema especificamente. Então, sempre que você se apoiar primeiro de dentro para fora, depois você vai lá e faz as coisas de fora, né, para melhorar fora, o aspecto de fora. Mas primeiro a preocupação tem que ser de dentro para fora, tá? Ficou alguma dúvida? Então eu recomendo fortemente que vocês vão lá na minha bio ou que vocês entrem em www.marceladess.com.br e comecem uma nova fase da vida de vocês. Por um valor mesmo, realmente tá assim super baixo o valor, só para poder realmente a maioria das pessoas terem acesso, para não ter desculpa falar, eu não tenho dinheiro, eu não posso. Não, eu quero que todo mundo aqui tenha qualidade de vida e se sinta bem. Agora não tem mais desculpa para você se sentir bem, para você ter um cardápio equilibrado nutricionalmente. Eu, como nutricionista, experiência de mais de 15 anos, fiz um cardápio nutricionalmente equilibrado com umas receitas muito maravilhosas. Então você entra lá e já começa a partir de amanhã vai lá fazer a sua lista de compras, tem a lista de compras lá certinho. Então é bem legal, porque eu coloquei várias opções para café da manhã, para lanche. Então você escolhe, hoje eu vou comer esse café da manhã, hoje eu vou comer esse lanche. E daí a lista de compras também vai ser de acordo com o que você escolher. E também quantidade vai ser de acordo, não dá para dizer quanto você precisa. O que eu fiz foi um cardápio nutricionalmente adequado, com todos os nutrientes importantes que você precisa ao longo do dia, tá? Então, muito bom. Obrigada para todo mundo que ficou comigo até agora. Espero que tenha esclarecido sobre isso e que você tenha entendido a importância de você dar um tempo de consumir esses alimentos e depois ir testando no seu organismo para você sentir na pele que realmente eles não estão te fazendo bem, tá? Então é isso, pra gente sair da superficialidade, porque eu estudo bastante, porque eu não gosto das respostas prontas, eu gosto de ir na base, de entender o motivo das coisas, o porquê. Porque quando a gente entende o motivo das coisas, fica muito mais simples. Então tudo na vida de vocês agora, vocês comecem realmente a pensar sobre tudo. Qualquer coisa que te falar, você começa a pensar. Por que disso? Por quê? Mas por quê? Vai descendo mais a fundo, vai buscando resposta, vai entendendo o motivo das coisas para você conseguir seguir e fazer. Porque só com conhecimento mesmo, a gente entendendo o motivo das coisas, que a gente consegue fazer o que precisa ser feito. Se a gente não sabe o motivo, eu não vou fazer. Se você não sabe, por exemplo, se eu falo aqui pra você, você tem que ficar sem glúten e sem leite por um tempo. Você vai falar, tá, mas por quê? Tipo, consumir a minha vida toda trigo, consumir a minha vida toda leite, todo mundo consome aí a vida toda, e aí, por que eu tenho que tirar isso? Não estão me fazendo bem. Na verdade, ele tem cálcio, né? Ele tem proteína, ele é um alimento saudável. Mas eu vou falar mais uma coisa pra vocês, tá? Sobre o leite derivado. Ele tem cálcio, só que ele tem muito cálcio e pouco magnésio. E isso leva a um desequilíbrio entre cálcio e magnésio no nosso organismo.
E o nosso osso, ele não é só formado por cálcio, ele é formado também por magnésio, por exemplo. Então, quando você tem muito cálcio no seu sangue, você acaba tirando nutriente do seu nutriente do seu osso para poder alcalinizar o sangue. E com isso, sim, você tem probabilidade de ter uma osteoporose e osteopenia. Então, a solução da osteoporose e osteopenia não é consumir leite derivados, pelo contrário, é você retirar esses alimentos e equilibrar o seu organismo nos outros nutrientes que estão faltando. Quem tem alergia a lácteos pode usar produtos free lactose? Então, agora a gente entra na questão desde o começo da live que eu tô explicando sobre isso. Eu vou explicar mais uma vez sobre isso para ficar bem claro, porque esse é o ponto crucial, tá? A alergia a lácteos não tem nada a ver com a lactose. Eu vou explicar mais uma vez sobre isso, para que eu quero que fique claro para quem tá aqui agora entender isso. Alergia a lácteos, a alergia tem a ver a proteína do leite, tá? E a lactose não é proteína, a lactose é açúcar do leite. Então aqui não adianta você comprar alimentos sem lactose. Isso não vai resolver o seu problema, só vai estar gastando dinheiro à toa. Porque a lactose, como eu falei, o açúcar do leite. E quando a gente consome o açúcar do leite, esse açúcar não é digerido, ele cai no nosso intestino, as bactérias vão fermentar esse açúcar, elas vão consumir esse açúcar e logo você tem gases, você tem flatulência, você tem diarreia. Então é fácil descobrir a intolerância à lactose. Não tem mistério aí. O problema está na proteína que é de difícil digestão e a proteína que dá alergia. Não é a lactose, não é o açúcar do leite que dá alergia, mas sim a proteína. E eu vou falar um pouco mais para vocês, então, que ficaram comigo até agora. Essas proteínas, quando não digeridas, por exemplo, o glúten, o que acontece? Elas caem no nosso sangue, como eu falei, e o sistema imunológico vai entrar em ação, toda aquela história que vocês já sabem, vai criar anticorpos. E essas proteínas, elas se assemelham às proteínas da tireoide. Então, o seu organismo começa a atacar a sua tireoide, atacando o glúten. E daí você vai lá, tem um hipotiroidismo, começa a fazer exames, seus exames da tireoide, seus exames que medem quantidade de hormônio. Até essa parte de medir tireoide a gente mede um pouco errado, né? A gente tem que, mas esse é um assunto mais pra frente que eu falo pra vocês sobre a tireoide, porque não adianta só medir TSH, que é o hormônio lá que estimula a tireoide, não. E T4, a gente tem o T3, que é o hormônio livre, que é esse que a gente deveria medir também no nosso sangue para ver como é que tá. Mas esse é um assunto para uma outra oportunidade. Mas o que eu quero que vocês entendam é que isso também começa a atacar a tireoide e você lá na frente começa a baixar seus níveis hormonais e lá na frente você precisa começar a consumir o hormônio e nem sabe que isso pode ser um fator que está gerando um hipotiroidismo, por exemplo, um problema na sua tireoide que ela não está funcionando. Aí sim você fica com metabolismo lento, porque a sua tireoide não funciona adequadamente. Então vocês percebem como é importante esse tratamento que eu estou disponibilizando para vocês nesse formato de e-book. Porque isso sim você vai conseguir colocar em prática já amanhã e você vai sentir melhoras em todo o seu organismo, tá? Ficou mais alguma dúvida? Acho que foi bastante, né? Espero que vocês tenham absorvido e não só absorver conhecimento, precisa agora colocar em prática. Então agora, que eu vou fechar a live, vocês vão lá no link da minha bio e vê lá o cardápio que eu fiz, entra na página que está lá ou digita www.marceladez.com.br e vai lá ter acesso a esse cardápio nutricionalmente adequado com todos os momentos que você deve fazer para potencializar as toxinas, a eliminação de toxinas do seu organismo, tá? Eu vou fechar essa live e você vai lá agora fazer isso, tá bom? Obrigada por quem ficou comigo até agora. Espero realmente que vocês coloquem todo esse conhecimento em prática, porque eu sei como isso faz diferença eu já vi
isso em centenas de pessoas aí que eu já atendi, já vi isso na minha vida. Então eu sei do que eu tô falando, que realmente faz muita diferença no nosso organismo, pra gente viver bem, ter qualidade de vida, se sentir bem, ter o intestino que funciona e pra gente realmente tirar essa inflamação, esses agressores que estão aí agredindo o nosso organismo, fazendo com que a gente tenha uma inflamação subclínica ali e com isso as doenças elas começam a aparecer. Tá bom? Obrigada para todo mundo que ficou comigo. Vai lá ver o cardápio, vai lá, entra na minha bio ou coloca no site. Um beijão para todo mundo e até a próxima.